É com imenso prazer que nós recebemos mais uma vez aqui no nosso consultório a fonoaudióloga Paulene Botelho, que no último programa falou sobre mamadeira, sobre o uso de chupetas, e hoje vai falar sobre a morfologia da cavidade bucal, da formação da cavidade bucal. Muito obrigado, Paulene. Eu agradeço novamente o convite. Paulene, o que é a síndrome do respirador bucal? É uma doença? A síndrome do respirador bucal, ela não é uma doença. Ela, por ser uma síndrome, ela é um conjunto de sintomas que caracterizam a pessoa que tem a respiração bucal. Então, é uma condição onde a pessoa apresenta uma obstrução nasal, podendo ser completa ou parcial, uni ou bilateral, e essa condição está impedindo essa pessoa de exercer a função da respiração pela via nasal. Então, a postura habitual dos lábios, do respirador bucal, é sempre essa que a gente está vendo na figura, os lábios entreabertos. Certo. E respirar pela boca é prejudicial? Essa próxima figura, ela ilustra o nariz, né? É a função principal do nariz, é a respiração, o olfato, mas ela tem 3 funções importantes, que é a função de aquecer, umidificar e filtrar o ar. Como é que é isso aí? Aquecer e umidificar? Isso, através desses pelinhos que a gente tem no nariz, né? O ar, o ar do ambiente, ele é cheio de impurezas, ele é um ar seco, ele é um ar frio. E quando ele passa pelo nariz, pela via nasal, esses pelinhos e toda a estrutura nasal consegue umedecer esse ar, consegue filtrar as impurezas antes dele chegar nos pulmões. Por que então é prejudicial respirar pela boca? Porque quando o ar chega do ambiente e vai direto para a boca, não passa por esse processo de aquecimento, de umidificação e de filtragem. Então, a pessoa costuma respirar só pela boca. Só pela boca. E o ar entra sujo, cheio de impurezas e vai para o pulmão. Por isso que muitas vezes as pessoas que são respiradores orais, né, ou bucais, têm mais tendência de ter infecções. E quais são as causas principais da respiração bucal? As causas são várias e quem vai determinar o que está acontecendo, o que está impedindo essa pessoa de respirar adequadamente pelo nariz é o médico otorrinolaringologista. Ele que é o profissional, né, que vai poder fazer esse diagnóstico. Mas as causas poderiam ser uma hipertrofia de adenoide, uma hipertrofia das amígdalas, as rinites, né, as alergias, sinusites, bronquites. Então, são várias as causas, mas quem vai fazer o diagnóstico é o otorrino. E esses problemas que o otorrino que vai diagnosticar, normalmente são feitos cirurgias, feitos tratamentos nesses pacientes, não é isso? Depende do caso, né? Às vezes é uma respiração bucal temporária. Às vezes a pessoa está com uma crise alérgica, então só o tratamento medicamentoso vai ser capaz de tirar essa criança desse quadro. Nas adenoides, aí mas no caso de adenoides hipertrofiadas, amígdala, macroglossias, amígdalas muito grandes e que não foram bem sucedidas com o tratamento medicamentoso, aí o otorrino vai indicar o procedimento cirúrgico, sim. Vamos fazer um gancho aí dessa macroglossia que você falou. Existe na fonoaudiologia tratamentos para diminuir? Macroglossia é o aumento da língua, né? Isso. Queria que você explanasse isso para o pessoal entender como é que funciona. Na verdade seria uma alteração anatômica, né? E que o tratamento não seria só fonoaudiológico, mas uma equipe multidisciplinar deve avaliar essa pessoa e o ortodontista, o dentista, o otorrino, o fonoaudiólogo, para ver se existe a possibilidade de fazer alterações ósseas, né? No caso do dentista, trabalhar com a parte dos aparelhos, para a gente conseguir manter essa língua no espaço, né, intraoral. Em alguns casos, a gente não consegue. Então, o que acontece? Além de não conseguir manter a língua dentro da boca e respirar com a boca aberta, a pessoa vai apresentar alguns problemas na emissão dos fonemas. Então, tem que ser uma avaliação multidisciplinar, porque cada caso é um caso. Correto. Né? Ótimo. Bom, e quais são os sintomas mais comuns que o respirador bucal apresenta? Algumas figuras aqui ilustram os sintomas principais. O respirador bucal ele tem uma característica, por isso que é chamado síndrome do respirador bucal, né?
são características semelhantes em todos eles. Então, aquela hipotonia, né, que nós vamos ver mais para frente, um olhar triste, cansado, mas alguns sinais e sintomas ficam mais evidentes. Então, dor de garganta é um sintoma frequente, porque a pessoa respira sempre com a boca aberta. Por aquele problema que eu falei no início, do ar não ser filtrado, né? Então, a pessoa está sempre com a garganta ressecada, com ardor, às vezes tosse seca, halitose, uma irritabilidade, porque o respirador bucal dorme mal. Então, ele acorda cansado, ele acorda irritado, ele tem um tempo de concentração reduzido. Aqui também podemos ter alguns casos de otites, porque como as impurezas do ar, né, vão direto para o pulmão. Então, acontece da criança, principalmente criança, né, ter quadros de infecções frequentes. Sonolência, obstrução nasal frequente, dores de cabeça, com tendência a doer mais de manhã, porque a pessoa dormiu mal, não conseguiu descansar. Então, são alguns dos sintomas que a gente encontra nos respiradores bucais. Bom, e quais são as alterações que o respirador bucal acarreta? As alterações mais comuns nós podemos dividir em 4 grupos. São as alterações crâniofaciais e dentárias, as alterações dos órgãos fonoarticulatórios, envolvendo lábios, língua, bochecha, o céu da boca, as alterações corporais, principalmente de postura, e as alterações das funções orais. Então, nós vamos ilustrar agora essas alterações com algumas figuras. Quanto à arcada dentária, né, o palato ogival ele é bem comum no respirador oral. É o estreitamento, né, do palato, fica um céu da boca profundo e estreito. E se a gente imaginar que é exatamente o céu da boca que separa a parte nasal da parte bucal, então, se ele estando muito em cima, ele está impedindo a passagem de ar pelo nariz. Então, olha, uma coisa é um círculo vicioso, né? Uma coisa causa outra, mas depois, no caso que eu mostrei na entrevista anterior, os hábitos orais causam muito o palato ogival, né? Mas depois, chupeta, mamadeira, dedo, né? Mamadeira. Mas com esse palato muito profundo e muito estreito, ele acaba diminuindo a passagem de ar pelo nariz. Uma outra alteração seria a atresia da arcada superior, né? Pelo fato da língua não conseguir ficar acoplada no céu da boca, porque os lábios entreabertos acaba gerando uma hipotonia, né? Uma flacidez de toda a musculatura da face. Então, essa língua, que é um músculo, ele fica bem no soalho da boca, bem embaixo. Então, provocando um atraso no desenvolvimento da maxila. Então, a língua fica embaixo e ocorre uma atresia da arcada superior. Isso aí vai provocar as mordidas cruzadas, aquela mordida aberta, né? Cruzada e todas as alterações. Vai ter que ser feito tratamento ortodôntico e ortopédico, né? Isso. Uma outra alteração também é o retrognatismo mandibular, muito comum em caso de hábitos orais também, onde a arcada superior ela se projeta em overjet e a mandíbula acaba ficando para trás, né? Não se desenvolve na mesma proporção. Então, a gente tem um quadro semelhante ao dessa gravura. Por outro lado, também pode acontecer o prognatismo mandibular. Às vezes, a língua ela ocupa um espaço tão grande na arcada inferior que ela acaba empurrando os dentes de baixo e o queixo fica para frente. E vai crescendo essa posição. Crescendo. E aí, realmente, precisa de uma intervenção ortodôntica. Essa hipotonia, ela é generalizada, né? No respirador oral, principalmente do músculo elevador da mandíbula. Então, os lábios entreabertos, perde todo o tônus muscular da bochecha, as narinas acabam ficando bem pequenas, atrofiadas, porque não usa, né? Não passa ar pelo nariz. Com os lábios entreabertos, ocorre também o encurtamento do lábio superior. O respirador bucal está sempre com os lábios rachados, né? Exato. Porque não umidifica. Né? E com o encurtamento também, você está vendo uma coisa, acaba provocando outra, né? Gerando outra. Uma alteração gera outra. Com o encurtamento do lábio superior, nós conseguimos observar pessoas, respiradores orais, com um sorriso gengival, que a gente chama, né? Que, às vezes, assim, essa exposição frequente da gengiva acaba
causando uma hipertrofia, uma alteração na cor da gengiva e até, às vezes, sangramentos. Ela tem inflamações aí. Inflamações, né? Lábios evertidos, é esse mesmo termo, não é invertido, são evertidos. Então, da mesma forma que os lábios superiores, o lábio superior está encurtado, o inferior geralmente está dobradinho para baixo. Ele está tão hipotônico, hipofuncionante, que ele acaba ficando evertido, como a gente pode observar nessa figura, caído mesmo, né? Ocorre também um acúmulo de saliva entre os lábios. É claro, se tem uma hipotonia, né, se está hipofuncionante os órgãos fonoarticulatórios, a criança não consegue deglutir, ou o adulto, né? A pessoa, o respirador bucal não consegue deglutir essa saliva de forma efetiva, então acaba acumulando. E aí, como a gente observa também na figura, no momento de falar, gera constrangimento para a pessoa, porque ela fala e a saliva espirra, né? Porque ela não consegue deglutir. As alterações posturais, tanto do corpo quanto da face, são comuns no respirador oral. Então, a cabeça mal posicionada com relação ao pescoço, gerando a pessoa quer compensar, então ela fica corcunda, fica com a barriga para frente, a cabeça desproporcional, né, com relação ao pescoço, e às vezes alguns casos de assimetria facial. Então, tem casos de desvio de septo, né, que a pessoa entra ar, então é respiração mista. Ela consegue respirar de um lado, né, por uma narina, mas pela outra não. Então, ela respira pela boca e pelo nariz. Então, mastiga de um lado só. Então, isso acaba gerando uma assimetria facial. Bem, eu acho interessante falar sobre essa figura, justamente da posição que a pessoa fica em relação à coluna, posição de bacia, de pés, né? Que é relativo à respiração, relativo à posição de boca, de dentes. Então, acho que é importante. Exatamente, isso aí, está completamente interligado e as pessoas às vezes desconhecem, né? Que um problema de oclusão pode gerar uma má postura e outras alterações, né, de coluna, inclusive a articulação temporomandibular, né, os problemas de ATM, geram problema. Então, é interessante mesmo, né, esse assunto, para a gente comentar depois. Aqui também nós temos a figura de o respirador bucal, ele tem um olhar triste, caído, mas exatamente pela hipotonia da musculatura facial. Então, além do cansaço, né, da má qualidade do sono, ele tem essa hipotonia que dá a impressão, né, uma aparência de um olhar triste, sem brilho, geralmente tem olheiras, um aspecto cansado. Os hábitos de mastigação não poderiam ser diferentes, né, estariam alterados mesmo, porque os órgãos fonoarticulatórios, dentes, lábios, bochechas, todos envolvidos nesse sistema estomatognático, está alterado. Então, a criança, o respirador bucal não tem força para mastigar, não tem força na musculatura da bochecha, da língua, para mastigar adequadamente. Então, a mastigação está alterada. A deglutição também, que é a forma de engolir. Então, o respirador bucal ele tem uma deglutição atípica, diferente daquela que é comum, que é adequada, porque ele não consegue fazer a movimentação adequada de língua também para levar o alimento, né, para o palato e deglutir. E aqui, para finalizar, o menor rendimento físico ou escolar, que é também um assunto de grande importância e que as pessoas, às vezes, não se atentam para isso. O respirador bucal, geralmente, ele tem uma atenção comprometida e um tempo de concentração muito reduzido. E isso pode gerar problemas na escola com relação à aprendizagem, porque uma criança que dorme mal, respira mal, ela tem um tempo de atenção reduzido e concentração, ela não consegue aprender naquele tempo. Então, é importante a gente estar atento sempre que a mãe observar que o filho, que a postura habitual dos lábios está sempre entreabertos, respirando pela boca, durante a noite ronca, tem uma mastigação ruidosa, uma respiração ruidosa, procurar um otorrinolaringologista para fazer uma avaliação e aí, a partir daí, do diagnóstico, ele fará os encaminhamentos que se fizerem necessários. Excelente. Está vendo? A importância tanto da mãe como dos professores,
os parentes, estar sempre observando os seus filhos para ver, para não ter esses maus hábitos durante a fase da idade adulta, né? Isso então, muito mesmo, obrigado, viu, Pauline? Obrigada a Nós agradecemos vocês. a sua presença mais uma vez. Obrigada viu? pelo convite.